TV JG. Mostrando fatos. Informações das notícias em tempo real. Com Abádio Lopes. TV JG. Araguari, Minas Gerais. 28 de outubro, o ano 2025. Queremos iniciar essa fala de hoje parabenizando todos aqueles funcionários públicos municipais, porque o teu trabalho faz com que as cidades aconteçam, o desenvolvimento aconteça. Nossos parabéns, que vocês continuem prestando serviços de excelência. Cumprimentar também os devotos de São Judas Tadeu por esse dia comemorado e de tamanha importância, principalmente no segmento católico do nosso país. Mais uma vez, estamos recebendo com muita tranquilidade, muita felicidade, o vereador Guilherme Santana. Seja bem-vindo, Guilherme. Abádio, muito obrigado pelo carinho que você e a TV JG tem comigo, me estendo minha admiração ao Cacheta e a equipe técnica. Eu falo que aqui é um espaço de diálogo, onde a gente pode apresentar as ideias, debater bastante e, como eu digo, não tenho palavras para poder expressar ideias. Eu tenho certeza que você, como todos aqui que estão nos assistindo, pensam na construção de uma cidade grandiosa, que mude a mentalidade para um crescimento entre todos. A diferença, como eu digo, do crescimento para o desenvolvimento econômico. Não que ela cresça apenas, mas que ela se desenvolva. Muito bom. Guilherme, 10 meses praticamente já se passaram. Faça para nós um ligeiro balanço da sua atuação na Câmara Municipal de Araguari. Sem dúvida, um mix de emoções. É muita honra estar podendo representar os araguarinos. Quando eu falo que é um mix, que não é só alegrias, apesar que ela que sobrepõe, existe momentos de reflexão, momentos que você precisa compreender o que está acontecendo para reanalisar se for necessário, mas o sentimento de esperança é o principal. Foram mais de 300 ofícios enviados, mais de 300 requerimentos, vários projetos de lei, inclusive um vai ser aprovado na próxima semana, junto com todos os vereadores, que é a Política Municipal contra a Queda de Pessoa Idosa. Sabe como é que esse projeto surgiu? Escutando as demandas da população. Como você permite falar um pouco sobre esse projeto que me... À vontade. Um dia eu estava conversando com uma amiga médica, e a amiga médica falou assim: Guilherme, nossa, acabei de atender uma pessoa que quebrou o fêmur, é a porta de entrada para algo muito ruim. Tudo bem. Fui na feira, e aí uma pessoa falando assim: nossa, minha avó caiu, quebrou a clavícula. Falei, poxa, na mesma semana, 2 relatos. Fui conversar com a minha noiva, a doutora Verônica. Falei assim, Verônica, como é que tá essa situação? Ela, Guilherme, na UPA, diariamente entra queda e fratura. Eu falei, poxa, 3 pessoas me falaram, olha a importância do diálogo. Vou procurar estudar. Entrei no SUS. Sim. Meus amigos, é uma epidemia silenciosa. No ano de 2024, foram mais de 80 mil atendimentos na rede SUS por queda de pessoas idosas. Tem um dado do Ministério da Saúde que 40% dos idosos com mais de 80 anos já sofreram quedas. Existem mais de 12 mil mortes no ano de 2024 por queda de idoso. Perfeito. Pensando nisso, falei, poxa, olha que questão interessante de ser trabalhada. Fizemos um projeto de lei onde falamos políticas para uma alimentação saudável, política obrigatória de exercícios oferecidos pelo município de Araguari, acompanhamento em casa do serviço de atendimento domiciliar, quando o médico ou o enfermeiro chega em casa, além do gigantesco e maravilhoso trabalho que ele faz, ele, esse tapete aqui não pode. Perfeito. Aqui do lado, chama o eletricista que está faltando interruptor, do lado da sua cama na hora que você levanta. Orientativo. O SAD, quando for em casa, observar essas dinâmicas. O postinho, começar a perguntar isso também. Perfeito. Então, isso mostra como uma política pública é feita. Além disso, fizemos outros projetos de lei importantes, diversificados, desde políticas ambientais, junto à Associação de Catadores, como reconhecer
o boteco araguarino, no bom sentido da palavra. Sim. Que no concurso de comida de boteco, que gera economia e desenvolvimento para a nossa cidade, Araguari ficou com o segundo e com o terceiro lugar, disputando com todo o Triângulo Mineiro. Então isso é o segredo, escutar os diversos nichos e os diversos corações que compõem a nossa cidade. Perfeito. Você, como um jovem estudioso, um professor, o que é mais difícil? Ser professor ou ser um vereador? Essa pergunta é muito interessante e eu vou até incluir mais uma questão da pergunta. Uma vez eles perguntaram para mim, Guilherme, é mais difícil ser secretário ou ser vereador? E também agora você me incluiu mais um ponto, e ser professor. Ser professor, eu falo que as dificuldades são de valorização da classe, que tem minha admiração e que a gente luta pela valorização sempre. Porém, é muito prazeroso a relação professor-aluno, a relação de ensino-aprendizagem. Então, eu continuo dando aula, trabalho no gabarito aqui em Araguari à noite. Inclusive, amanhã estaria lá ministrando aulas. Então, é muito prazeroso o ser professor. Mas eu entendo que existe toda a luta de questão de valorização. Inclusive, hoje estamos numa falta gigantesca de professor. O governo federal tenta dar incentivos, é até interessante, mas o mais importante para ter professor é a valorização da profissão. E o reconhecimento, que envolve não só a remuneração, mas outras questões. Ser secretário, tecnicamente, é mais pesado. Porque você tem a assinatura do meio ambiente, são processos complexos, uma autorização, uma liberação dentro do Conselho de Meio Ambiente. Então, a questão técnica é muito pesada. Existe a questão política também, mas o meio ambiente, particularmente, era muito técnico nas suas decisões. Além das demandas. Além das demandas. Então, a parte técnica pesava muito. A vereança, eu tento conduzir um mandato muito técnico. Tento porque eu não sou perfeito. Posso cometer algum erro. Porém, a pressão política é maior. Ou seja, a demanda do vereador, até porque ele é o representante do povo, é maior. Sim. Então, é isso. Uma questão... Uma é prazer, que deve ter mais valorização. A outra é tecnicamente muito pesada. E a questão politicamente de altas demandas. É importante falar que eu não reclamo de nenhuma. Eu fui extremamente consciente de cada um que eu entrei. Fui secretário extremamente consciente, fui vereador extremamente consciente e sou professor extremamente consciente. Como é que eu posso dizer, meu amigo Abad? É que o jovem sofre. Algumas questões a gente tem que reafirmar nosso conhecimento várias vezes. A gente tem que mostrar porque a gente veio. Muitas vezes a gente é questionado. Às vezes a palavra do jovem pesa. Mas olha a responsabilidade que eu tenho. Eu tenho noção da responsabilidade no momento que eu sei que eu estou representando a juventude. Então, hoje não mais com meus 23 anos, quando eu assumi a secretaria, já vou fazer 28, o aniversário é dia de finados, viu? Muito interessante, dia 2 de novembro. Então, é muito interessante colocar que, tipo assim, mesmo a idade passando, a responsabilidade da juventude fica muito. E uma juventude que eu falo não só de idade, uma juventude de mentalidade, né? Eu conheço pessoas mais idosas, que têm uma mentalidade extremamente jovial e de mudança, como eu conheço também pessoas muito novas que têm a política antiga na cabeça. Então, quando eu falo, a juventude também está ligada a isso. Perfeitamente, seu Guilherme. Parece que o tempo para você é meio curto. Permita-te fazer essa pergunta. Uhum. De vez em quando a gente sai te procurando por aí, liga para um assessor. Guilherme está em Brasília buscando isso. Guilherme foi para São Paulo fazendo um curso ou buscando um entendimento para trazer para o município. Como que é isso? Eu posso falar com muito orgulho que a rodagem está ficando alta, viu, meu amigo? Eu acho que nós temos que pensar Araguari grande. E a gente começa a pensar Araguari grande aqui na nossa terra, mas é buscando e indo atrás em outros pontos valorizar a nossa cidade. Vou dar um exemplo. Minhas viagens que eu fiz e como a gente conquistou. E nem sempre viajar e ir atrás é certeza de conseguir algo, mas sempre tentando. Perfeito. Eu consegui 4 milhões de reais para fazer o cadastro multiunidade de redes. Todo mundo tem dúvida, essas pinturas que estão acontecendo no asfalto, todo mundo já questionou. Essas pinturas elas estão medindo a profundidade da rede de drenagem e de esgotamento e de água. Recurso que a gente conseguiu do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Araguari. Fomos em Uberaba, no Ministério Público Regional, conseguimos atrás várias mãos, fomos na UFO, porque o presidente do comitê da UFO, e conseguimos 4 milhões de recursos. Fui ao Dorgal, consegui 90 mil de recursos, que vai ser um carro para a saúde destinado a rodar nas UBS.
Fui em São Paulo, no maior congresso de saneamento básico e resíduos sólidos da América Latina. Resíduos sólidos é Ecoexpo e saneamento da FENASAN. Você conseguiu recurso nesse ponto? Não. Mas eu aprendi, e foi muito bom com o secretário, o superintendente de água foi junto, novas modalidades. Vou falar algo preocupante. Nós fizemos uma audiência pública e vários engenheiros de Araguari, nosso amigo Cacheta que tem conhecimento sobre isso, tem uma preocupação gigantesca com a estrutura da Avenida Teodolino, que em 2007 veio a desabar. Perfeito. Muitos falam de um rebaixamento, muitos falam de degraus que existem na rede de drenagem dela. A gente não pode aceitar essas questões. Corri em São Paulo, fui na feira de saneamento, perguntei a prefeitos, perguntei a consórcio. Existe hoje, não precisa mais abrir o buraco, porque vai gastar recurso público. Existe drone, existe boia, existe câmera de precisão, que você faz buraco e enfia para testar. Vamos supor que está tendo problemas, precisa fazer recuperação, não precisa abrir mais. Sim. Hoje já existem tecnologias que você solta a drenagem por dentro, você faz um duto dentro do outro. A gente vê isso na internet, mas é execuível. Guilherme, você está pensando no conto das fadas. Negativo, Cuiabá fez. Eu encontrei o superintendente de Cuiabá, ele tinha acabado de fazer esse processo numa rede de drenagem do município dele. Ou seja, tem que correr atrás, e eu falo com muito orgulho. Onde você fica? Eu fico em Araguari, no Triângulo Mineiro. Ah, é perto de Uberlândia? É perto, mas não é Uberlândia não. É a nossa querida cidade, que tem mais de 120 mil habitantes e que tem muito conhecimento técnico. Araguari tem um problema gigantesco do resíduo de vidros. Hoje agora virou moda, todo mundo quer tomar Heineken Shot, que fala, né? Sim. A shot. É um passivo ambiental, o resíduo de vidro verde tem dificuldade de ser reciclado, o valor agregado é muito baixo. Conheci o pessoal de Porto Ferreira, lá na feira da Ecoexpo em São Paulo. O pessoal tem 3 empresas gigantescas, Porto Belo, entre outros, que querem vir conversar com a associação, porque para eles o valor agregado do vidro triturado é maior. Ou seja, olha a importância. E quando as Camargas ganham recurso, a economia vai movimentar, a questão ambiental vai movimentar. Então, tem que rodar. Estive em Brasília, na Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente. Gosto de correr atrás. Se for necessário, participar das mais diversas questões, estarei presente. Como eu digo também, meu amigo Abate, sempre fazendo relatório, falando por onde que eu fui. Totalmente bem colocado, porque a gente é a favor da transparência sempre. Estou tentando organizar de participar das discussões da COP. Guilherme, mas você tem diferenças de pensamento político com o governo federal? Posso ter diferença com o governo estadual, com o governo federal, mas Araguari, tem que estar inserido na discussão. Tem que estar inserido na discussão, porque é lá que você consegue o recurso, é lá que você consegue o enfrentamento. Por exemplo, faz uma COP, precisa ter a participação dos municípios, porque quem está enfrentando o problema de coleta seletiva é nós, araguarinos. Lógico. Quem está precisando de resolver o problema de drenagem é nós. O governo federal tem que escutar isso dentro de uma conferência das Nações Unidas, que é o município que sofre com os problemas ambientais. Então, quando a gente faz e quando a gente participa disso, é levar o nome da nossa cidade. Muito boa pergunta, viu, meu amigo? Você não pode deixar o crescimento, desenvolvimento do município dormir. Precisa sempre estar em alerta. E a gente cobra muito isso, muito de você, porque você está inserido, carregando esse amor pelo meio ambiente. Eu nem sei de onde que um jovem como você vê nesse caminho tanto fascínio. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Eu sou geógrafo, né, formado pela Universidade Federal de Uberlândia. Lá eu percebi que tem como fazer dar certo. Existem importantes ações que podem ser feitas e que a gente consegue trabalhar bastante essa questão. E lá a gente foi pensando no município mais desenvolvido. É muito gratificante quando você vê um bosque reformado, é muito gratificante quando você vê uma associação reciclando. Você acredita no mundo, né, que consegue agir melhor e no município que está inserido nas tendências globais. Nós não temos o alinhamento político X, Y, Z. Nós estamos seguindo as tendências do mundo. Isso é muito interessante. Respeitando, claro, o desenvolvimento econômico. Mas eles perguntaram, Guilherme, você é a favor do desenvolvimento ou você é a favor da sustentabilidade? Eu falo, quem faz essa separação já entende tudo errado. O desenvolvimento econômico, ele é a favor da valorização do empresário. Eu, como secretário de Meio Ambiente, valorizei nosso empresariado. Fui a favor de investimento na nossa cidade, respeitando a questão ambiental. E sabe como é que isso se resolve? Com o diálogo. O problema é que às vezes vai criando tantas narrativas em determinadas questões que assusta. É igual projeto de lei. Tem determinados projetos de lei que falam de assunto específico, mas vão se criando narrativas. Por isso ter o diálogo aberto é muito importante, inclusive com o papel da imprensa que vocês fazem de maneira tão brilhante. Eu quero te parabenizar, sabe, Guilherme?
porque Araguari, ela precisa urgentemente de surgirem aqui novas lideranças, novos líderes. Até porque nós estamos aí recheados, né, no nosso meio político de nada contra pessoas que nem são do município, do nosso município, mas nós temos aqui famílias tradicionais, temos nomes de peso na política e nós não podemos deixar com que essa juventude afaste e não tome gosto, porque a arte da política é de valorizar pessoas, criar condições para as famílias desenvolver o seu melhor dentro do seu município. Dentro de todas essas maravilhas as quais você colocou para nós, tem algum projeto, alguma visão nova para o município? Muito boa pergunta. Só vou fazer um adendo ao que você disse. Você disse muito bom, precisam surgir novas lideranças. Lideranças jovens, lideranças que acreditam no município. Eu não sei qual vai ser a minha caminhada na próxima eleição. Naturalmente, algumas coisas podem surgir, a vontade do povo que vai te colocar em determinados patamares. Então, como, por exemplo, pode acontecer várias questões pós-disputar outra eleição. Tudo é muito novo, tudo tem muito cedo, tem que ser dialogado. Mas eu ficaria extremamente feliz se eu disputasse uma eleição, não vou falar contra, porque contra dá uma questão de inimizade, de guerra, mas disputasse a eleição com vários jovens disputando a eleição, inclusive contra o nosso mandato, né, no bom sentido da palavra contra, como eu disse nesse momento. Desde que sejam jovens de mentalidade também, que não tenham política velha carregada junto a si. Então vai ser um prazer. Eu falo, nós temos que pensar partido com jovens. Hoje eu conheço umas novas lideranças surgindo, e eu falo, todas as lideranças, tem o Carlos Vitor, por exemplo, menino muito interessante, falei para ele, participou da eleição, teve uma votação expressiva, não foi eleito. Falei, conte sempre com o nosso gabinete, Carlos. Você traz demandas da população, o que eu puder somar para você, colocar no papel, porque eu sei que você quer a mudança, ou seja, jovem deve ajudar jovem, até porque no alto escalão da política velha, muitos políticos velhos que às vezes falam que estão brigando, estão se ajudando aí debaixo das pontes. E a juventude tem que dar a mão para todo mundo ver e ver que a gente está unido e que é um município melhor. Que depois o embate das ideias que cada jovem carregue aconteça. Mas no momento que a juventude está emergindo, tem que ser bem unida. E você disse, vários projetos do município, eu quero envolver tanto na educação, tanto no meio ambiente, mas assim, são políticas públicas efetivas, políticas públicas que inclusive tem que ter participação efetiva do executivo. Perfeito. Eu hoje estou como líder de governo do prefeito, acredito no seu governo, mas ao mesmo tempo, como um bom amigo, você dá conselhos. Então eu peço para ter muita sabedoria em qual política pública ele coloca para executar, para valorizar as políticas públicas que deram certo e pensar que o plano é para desenvolver, não só para crescer. Quando você lembra do Carlos Vitor, que já esteve aqui conosco, né? E tem uma visão muito bacana, realmente, e tem um futuro brilhante na vida profissional, na vida política, a gente tem percebido isso. Guilherme Santana, dentro desse balanço que você nos traz, um balanço positivo, Oliveira costuma dizer que esse período, se fosse uma mãe em gestação, o filho já teria nascido. É uma vida, né? Sem dúvida. Dentro dos seus objetivos, desse futuro brilhante que você busca, como que você vê o quadro para a sucessão à Prefeitura de Araguari nas próximas eleições? Essa pergunta é extremamente interessante. A gente está falando num plano de Araguari, né? Algo Araguari. Que vai ser extremamente impactante. Eu falo que para pensar todos os desdobramentos, tudo depende. Agora, jogando muito... uma característica minha é jogar muito sincero, seja pelas minhas redes sociais, com a imprensa, a minha opinião, não escondo. Tudo depende do ano que vem. E tem sido isso o seu diferencial. Muito obrigado. Então, assim, tudo depende do ano que vem. Ou seja, a política nacional interfere diretamente na política municipal. Não estou falando que uma é superior à outra. As coisas acontecem no município, como eu disse. Mas tudo depende da configuração de deputados federais, estaduais, Senado. Então, tudo isso, a gente brinca na política, quando eu falo brincadeira é só um termo, porque é uma coisa extremamente séria, que a eleição acaba
no dia de outubro, que acaba a eleição, naquele domingo de eleição federal, na segunda, começam as articulações da municipal. Então, muita coisa tem que ser colocada na mesa, muita coisa tem que ser conversado, e sabe quem tem que participar desse diálogo? O povo de Araguari. Então, o povo já começar a manifestar o que pensa, tudo. E, claro, ainda tem 3 anos, mas ano que vem é fundamental e os próximos passos que vão colocando. A população cada vez mais está entendendo da política, isso é extremamente fundamental, cada vez está cobrando, eu acredito que o nível vem subindo, você vê os vereadores estão tentando mostrar seu trabalho, mas eu acho que o fundamental, como eu disse, agora precisa ter... já começou a germinar a semente da política 2028, mas eu falo que a grande árvore virtuosa vai acontecer após as eleições federais. Claro que alguns nomes já começam a surgir, mas ainda muito cedo, né, para qualquer tipo de diálogo. E sonhos todos têm, né? Todos têm. Então, não existe nada mais nobre que representar o seu município. Então, quero que vocês levem isso para o coração de vocês. Guilherme, você tem vontade de um dia estar presente? Não falo quando, não falo em que situação, mas todo mundo tem vontade de representar um dia o município. É algo muito nobre. Ser vereador é algo muito nobre, porque você escuta a demanda direta da população. Agora, ser o executor da política pública é extremamente interessante. Quem fala que não tem esse interesse, pelo menos algo muito reflexivo, está passando na cabeça dele. É uma vontade que todos têm. Agora, tudo depende, né, como eu disse, de várias questões e principalmente do povo araguariano. Perfeito. O político, o homem público, ele está sempre falando em governar com o povo. Eu vou me candidatar, eu quero governar junto com o povo. Depois isso é apagado da mente dele. Guilherme Santana, na sua visão, é possível, dentro do município, o desenvolvimento de projetos, ser, pelo menos, mais bem discutido com a sociedade? Sem dúvida. Vou te dar um exemplo de algo prático em relação a isso. A audiência pública. Eu fui um dos vereadores, não foi o que mais fez, porque a gente sabe do grande trabalho que todos os colegas fez. Sim. Mas eu fiz audiência pública sobre o comida de boteco, para falar sobre o turismo gastronômico na cidade, sobre questões de animais peçonhentos. Além de tudo, oferecemos primeiros socorros lá às aulas, mas discutimos a situação dos animais peçonhentos. Falamos sobre a região das Chácaras Ouro Verde. Discutimos também outra questão que falamos esse dia, sobre a questão estrutural da Avenida Teodolino. Tem um projeto de lei sobre os professores que está dando uma divisão, alguns professores favoram, outros contra, isso é natural da democracia. Sexta-feira agora, 7 horas da noite, vamos fazer uma audiência pública com todos os professores. Uma questão muito boa de discutir é a questão própria da audiência pública. É um mecanismo que a população tem. É um grande exemplo, porque na né? audiência pública todo mundo pode falar. Grande exemplo. Outra questão é a tribuna livre. Eu sempre abro a tribuna livre no Corpo de Bombeiro, as várias pessoas que pedem a aba, para escutar diretamente a população. Todas as questões muito importantes. Aí, meu amigo, a fala de um jovem, a expectativa é que um dia avance na carreira política e represente cada um da nossa cidade, cada pessoa, cada setor, os poderes mais elevados do nosso país. Quero te agradecer por ter vindo, deixar esse espaço aberto para que você diga algo que ainda não disse, ou mesmo para suas despedidas. Quero agradecer imensamente a todos que estão aqui nos assistindo. É louvável falar com vocês. Quero agradecer a você, Abate, pelo carinho e pelo profissionalismo. Sempre à disposição. Cacheta, minha admiração, você como um dos professores da política, se me permite assim carinhosamente dizer, e a população araguarina. 3 questões: esperança, sabedoria e amor a Araguari. Muito obrigado. Aqui nós mostramos os fatos. Muito obrigado.